olá, boa tarde, começando mais um OTV Debate. Hoje eu fazendo as vezes aqui de Marcel Naves, como eu havia comunicado ontem no Jornal Interativo, né, para quem estava lá. Hoje a gente aqui no chat com o chatista, o Dr. Carlos, Paulistano, Rex Tank, Comandante Edgar e o Bezerro. Bom, boa tarde para todos vocês. Hoje a gente traz aí o assunto da reforma política, muito comentada, mas muito pouco explicada, né? Eu mesmo estou tendo uma aula aqui antes de entrar no ar. Nosso convidado Luciano Santos faz parte do grupo que vem fazendo um abaixo-assinado justamente para que seja votado, que entre no Congresso, né, as reivindicações sobre a reforma política de um modo de fazer, eu acho que é um modo mais político de se fazer política, né? Consultando o povo, já foi feita uma consulta e agora vem o abaixo-assinado justamente para colher as assinaturas necessárias para que isso entre em pauta. Bom, boa tarde, Luciano. Quanto tempo para se fazer um manifesto, um texto desses sobre a questão da reforma política foi necessário? Bem, boa tarde. Primeiro, a plataforma se reuniu, são várias entidades que formam, os movimentos sociais que formam essa plataforma. Nós estamos quase 10 anos trabalhando essa discussão da reforma política, quais são as questões importantes para a gente aprimorar, para melhorar o processo eleitoral, e não só o processo eleitoral. O que se discute hoje no Congresso é simplesmente eleições. A nossa discussão é uma discussão muito mais ampla, começou com a discussão de uma reforma política, mas avançou até uma reforma do Estado, e um monte de coisa que precisa ser alterada, né? Então são 5 eixos, especificamente agora no abaixo-assinado nós estamos trabalhando 3 desses eixos, que é a democracia representativa, que é a que nós temos hoje, democracia direta, e a democracia participativa. Os outros 2 eixos que não tivemos condições de incluir nesse abaixo-assinado, porque aí ficaria uma coisa muito grande, é a questão do judiciário e também das comunicações. São pontos que são importantes e que nós discutimos na plataforma, que pode ser acessado, pode ser verificado, é um programa muito grande. Então esse tempo todo nós viemos debatendo e construindo essa proposta da reforma política. Então, o Paulistano aqui ele traz já uma questão que eu achei interessante, mas complicado. Ele fala aqui, precisamos de uma reforma política, por exemplo, o presidente não ficar tão refém do Congresso ou vice-versa. É verdade. Só para contextualizar, eu precisaria dizer o seguinte: hoje o que nós temos? A questão da reforma política vem sendo prometida há muito tempo. Fernando Henrique prometeu que faria reforma política, o Lula prometeu também que faria, e não conseguiram fazer a reforma política. E isso implica exatamente nessa questão da governabilidade, né? O que se discute hoje no Congresso? O Senado fez uma comissão de notáveis lá, apresentou algumas ideias, a Comissão de Constituição e Justiça vetou a maioria delas e tem lá um pequeno projeto para ser apresentado. A Câmara dos Deputados criou uma comissão especial da reforma política, como já tinha anteriormente, nós participamos de todos esses debates, e agora, ontem, o relator, deputado do Rio Grande do Sul, Henrique Fonteles, ele apresentou um projeto, um anteprojeto, que ele espera por mais um mês as sugestões dos deputados para poder fechar e apresentar então essa proposta da reforma política. Só que tudo que se discute no Congresso tem a ver com lista pré-ordenada, financiamento público, essas questões que são especificamente sobre as eleições, né? E a plataforma, ela tem uma discussão muito mais ampla. Sim. É da participação direta da sociedade nesse processo. Porque o que acontece hoje, na prática, é que o nosso sistema é representativo, então nós escolhemos o nosso representante e ele vai lá e faz o que ele quer. Né? Como se nós assinássemos cheque em branco, e ele está lá, ele aumenta o salário dele, aumenta o jeton, tem todos aqueles benefícios, muda tudo, e nós ficamos aqui só assistindo, e daí 4 anos nós temos o direito de ir lá e dizer se nós queremos que ele continue ou não. E aquele negócio, a gente critica, mas os mesmos nomes continuam lá, né? Exatamente. E a sociedade, a população, não tem esse hábito de acompanhar, de fiscalizar. Então, nós temos um grupo, que é um grupo que faz isso regularmente, nós aprovamos o projeto de lei que virou a lei, que é a lei da ficha limpa, que foi aprovado em 2010, né? E teve aquele celeuma todo, esperamos que tenha eficácia para a eleição do ano que vem, mas com essa tecnologia toda nós estamos
trazendo agora esse debate da reforma política, que o primeiro deles é exatamente esse, a forma como você apresenta para o parlamento, para o Congresso, as leis de iniciativa popular. Hoje você precisa de 1%, como foi na ficha limpa, 1 milhão, nós recolhemos 1.600.000 assinaturas para poder apresentar um projeto de lei no Congresso. Aí você chega lá com 1.600.000 e eles não têm condições de conferir as assinaturas. Aí o projeto não tramita como lei de iniciativa popular, tramita como lei de iniciativa de parlamentares. Os parlamentares precisam subscrever. Então, o cidadão, na verdade, ele não tem condições de acessar esse processo. Então, a primeira proposta nossa é exatamente isso, facilitar os projetos de lei de iniciativa popular, reduzindo esse número de 1% para 0,3%, que seria hoje em torno de 500 mil eleitores. Para se ter uma ideia, para criar um partido, como está sendo criado aí o PSD, precisa de 490 mil assinaturas, né? Para uma lei de iniciativa popular. Assinaturas de políticos ou de pessoas? De pessoas, de eleitores. De eleitores. Né? Então o que nós estamos propondo é isso, reduzir o número de assinaturas para apresentar o projeto de lei, que essas assinaturas sejam validadas, por exemplo, pela Justiça Eleitoral, como é na criação de partidos. A própria Justiça Eleitoral valida essas assinaturas, porque ela tem esse cadastro. A possibilidade também de fazer isso pela internet, porque hoje o mundo é virtual. Sim, né? sim. Então facilitar, para que a população tenha essa Até porque as pessoas com certeza querem opinar e têm dificuldade de locomoção e outras coisas mais. Então, se exige hoje que você tenha o número do título de eleitor, ninguém anda com título. Então, para a ficha limpa, nós levamos 1 ano e meio para recolher 1.600.000 assinaturas. Então, é um trabalho muito árduo, muito difícil, e isso dificulta a participação direta da sociedade. Não, e que você mesmo disse, eles têm problemas para conferir as assinaturas. Sim, eles não conseguem conferir. Então, entre aspas, é um meio não oficial de invalidar isso. De impedir que isso aconteça. Né? E lógico que a gente tem mecanismos para fazer isso acontecer, mas dificulta. Então, a primeira proposta é exatamente facilitar o projeto de lei, a apresentação, porque aí todo mundo recolhe 500 mil assinaturas, vai lá, apresenta o projeto de lei, faz um trabalho e consegue fazer alterações. Como nós fizemos já 2 vezes, uma na Lei 9840 e depois na Lei da Ficha Limpa. É aquela coisa, a reforma política não é algo só para reformar sobre o processo eleitoral. O processo eleitoral ou a vida do político, mas também facilitar a vida do cidadão. Isso. Facilitar os plebiscitos e referendos. Hoje, para você convocar um plebiscito ou referendo, você precisa da aprovação da Câmara. Então, você inviabiliza, porque depende da vontade. Tudo está atrelado à vontade do parlamentar. Então ele aumenta o salário, ele faz todas essas coisas e ainda decide se pode ter plebiscito, se não pode. Então a outra proposta é essa, facilitar também... E julgam os seus próprios erros. Isso. Coisa que eu acho absurda. Isso nós também incluímos uma questão, que quando um parlamentar comete um erro, você tem uma comissão de ética que vai julgar. Separado. Nós estamos fazendo uma proposta que na comissão de ética tenha representantes da sociedade civil também. Sim. Porque aí você evita esse espírito de corpo, a proteção. Então, você pode eleger pessoas da sociedade para compor a comissão de ética para fiscalizar. E aí é uma fiscalização externa, né, onde vai poder dizer, olha, não, isso aconteceu, isso, tem que ter uma punição, tem que ter a suspensão, tem que ter a cassação do mandato. Então essa proposta também existe. Tudo isso está dentro desse contexto, dessa proposta que nós estamos apresentando. A questão do voto secreto que existe no Congresso, isso então, também... Isso também acabar com o voto secreto, o voto tem que ser aberto, todo mundo tem que saber quem está votando, como... Né, até para fiscalizar o seu parlamentar. Exatamente. Então, a imunidade parlamentar... foro privilegiado, todas essas questões nós estamos discutindo e provocando esse debate na sociedade para que a sociedade participe e também dê a sua opinião, cobre. Porque o problema é o seguinte, sempre se promete que vai ter a reforma política não acontece, porque não é de interesse. Aqueles que se elegeram não querem mudar o processo porque para eles está muito bom. Agora, é notório que tem um caos nessa situação. E essa pergunta que foi feita sobre a governabilidade, essa barganha que existe entre o Executivo e o Legislativo, é porque o Executivo precisa formar maioria para poder governar. E com isso ele fica negociando. E isso realmente é uma coisa que nós precisamos alterar, precisamos mudar. E essa proposta que está incluída, que é a lista fechada e o financiamento público é para você tirar o poder que o sistema econômico tem. Então as empresas decidem quem elas vão eleger. Porque elas quem pagam. Então, minha mãe já dizia, quem paga a orquestra decide o que se baila. Né? Então, quem está pagando está decidindo o que é para fazer.
Então, tirar o sistema de financiamento privado, colocar o sistema público, e para ter o sistema público você tem que ter a lista fechada. Porque aí o dinheiro vai para o partido, é o partido quem vai fazer a campanha. Então o partido tem que ter bons quadros, bons candidatos, porque se naquela lista ele tiver um mau candidato, ele compromete todo o processo. Né? E também a fiscalização da Justiça Eleitoral fica uma fiscalização possível. Hoje, nesse sistema em que todo mundo presta conta, a Justiça Eleitoral não tem estrutura para fiscalizar todo mundo. Então ela faz de conta que presta conta, o candidato faz de conta que presta conta. Hoje, 2011... gente sendo punido por irregularidades na campanha eleitoral de 2004. Os processos acabam não sendo julgados, demora, a pessoa já terminou o mandato. Né? Nisso também fizeram alterações, não tem mais punição para quem tem a conta reprovada. O próprio Congresso mudou isso. A Justiça Eleitoral tinha elaborado uma forma que punia quem teve reprovação nas contas. Aí, em 2009, com um novo projeto, eles acalmaram isso. Quem apresentou as contas, independente se ela foi aprovada ou não, já está quites com a Justiça Eleitoral. Então, todos esses problemas têm que ser discutidos. A questão do financiamento público é essa. A discussão, mas nós vamos usar dinheiro público. Na verdade, hoje já usa o dinheiro público. Né? Hoje o sistema é misto. Você tem uma parte que as empresas doam e outra parte que é dinheiro público. O que é? É o fundo partidário que os partidos recebem, todos os partidos recebem, proporcionalmente, mas recebem. E aquele tempo que se diz que é horário gratuito da televisão, ele não é gratuito, porque as empresas que fazem a transmissão, elas descontam isso do imposto de renda. Então, o governo deixa de arrecadar. Então, é dinheiro público já. E também, as empresas, quando fazem as doações, as empreiteiras, o sistema financeiro, quando ele faz a doação, todo esse dinheiro ele quer receber de volta. Então, os contratos são superfaturados e o dinheiro sai do bolso do contribuinte. Então, se você tiver o financiamento público exclusivo, quer dizer, só pode ser aquele dinheiro, a Justiça Eleitoral vai acompanhar isso, cada partido vai receber aquele valor e só pode gastar aquilo. Fica uma disputa mais igualitária, sem esse poder econômico que decide quem vai ganhar, e aí você facilita. Aí, mas isso não acaba com a corrupção, o Caixa 2. Pode não acabar, porque isso você não acaba por decreto nem por lei. Mas você facilita o controle. Quem fizer qualquer coisa fora disso vai ser punido e com uma punição severa. Então essa é uma discussão que nós incluímos também. E por que isso facilita essa questão da governabilidade? Você tira o poder econômico dessa força que existe, dessa correlação que existe entre o Congresso, o Executivo e o poder econômico. E aí o partido é quem vai dar o apoio ou não, não fica essa barganha que tem de individual, onde tem que atender cada um dos parlamentares, emenda, essa coisa toda. O Dr. Carlos aqui, ele mostra até um certo, talvez como que eu vou dizer, acho que cansado, talvez até... Pessimismo, né? Cansado do tema, sempre é debatido, como você falou, desde Fernando Henrique, e nunca se vê nada. Ele fala aqui, a reforma política é mais grana de impostos para os marqueteiros. Que cansa, né? É justamente, eu acho que isso que pretende ser mudado. Exatamente, dar mais reduzir despesa até de campanha. E dar mais poder ao povo para poder ajudar a legislar. Participar diretamente. O paulistano fala aqui, você acha que a reforma política deveria envolver o povo? É primordial. Por isso que nós estamos apresentando um projeto de lei de iniciativa popular, como apoio Ficha Limpa. O Ficha Limpa não precisava de ter um projeto de lei de iniciativa popular. O Congresso tinha obrigação de regulamentar, mas nunca regulamentou. Desde a Constituição de 88 estava lá para ser regulamentado. Precisou da população se organizar, ir lá e exigir que aquilo fosse feito. E a reforma política é a mesma coisa. Se ficarmos esperando que o parlamento faça a reforma política, não vai acontecer nunca. Exato. Então a população precisa se organizar, ir lá e cobrar. É isso que nós queremos. E aí, pressionar os parlamentares para que eles tenham que fazer. Para a reforma política do país, sugiro que nenhum político possa ficar mais do que 2 mandatos no mesmo cargo. Isso também está na nossa proposta. Assim como você tenha a reeleição, só pode ser por mais um mandato, são 2. Nós tem inclusive a proposta de uma emenda de um projeto de lei específico só para isso, que é limitação de mandatos, onde realmente ele só possa ter mais uma eleição. Porque aquilo não é carreira. A política é uma representação. Qual é o princípio disso? Na sua cidade você tem lá o farmacêutico, o padeiro, o médico, o advogado, ele vai lá representar a população por um período para ir lá colaborar.
Isso se transformou numa carreira para ganhar dinheiro. A pessoa, então, vai lá e vai ser profissional da política. E vai ficar 30 anos da vida e tudo mais. O Roberto Jefferson se gabava de ter 25 anos de mandato, onde ele aprendeu tudo que não devia fazer. Né? Todas as coisas erradas até ser cassado. Então, é exatamente isso. Você limitar o mandato, porque representação política, ela não é carreira, não é profissão. Ela é isso ainda não está no nosso projeto, mas isso já foi discutido, de que a representação não tem a remuneração. Não tem sentido, por exemplo, eu cito sempre esse exemplo. Borá é uma cidade do interior de São Paulo, ela tem 800 e poucos eleitores, é o menor colégio eleitoral. Ela tem Câmara, tem presidente de Câmara, tem vereadores, todo mundo tem salário, tem carro, aquelas mordomias todas. Não existe sentido para isso. A Câmara de Vereadores é a representação do povo. Então o que tem que ter? Os representantes do povo vão lá e não tem salário. O que você pode fazer? A pessoa vai perder o tempo dela, deixar o trabalho, tá bom. Então você dá um jeton. Ele tem uma sessão por semana, então ele vai receber um salário mínimo por sessão. Tá certo? Só tem que tomar cuidado, porque senão eles põem sessão todo dia e 2 vezes por dia, né, para poder justificar. Não, o que acontece, principalmente no interior, eles têm uma sessão por semana, então são 4 sessões por mês e recebe aquele salário com assessores, com gabinete, com carro. Não tem nada disso, você deveria ter. Ele vai lá uma vez por semana, então ele recebe aquele valor, que é uma verba de representação, um jeton para ele não se locomover. Uma ajuda de custo, até porque ele está servindo a população. E só isso. Aí eu queria ver se ia ter essa disputa que tem hoje. Né? É lógico que um deputado federal tem que ir para Brasília, tem locomoção. Eu acho que no futuro até isso vai ser eliminado, porque ele vai poder votar pela internet. Nós vamos eliminar todas essas despesas, mas precisamos avançar nisso daí. Né? Então precisamos romper com essa casta que se criou, que é uma coisa que não tem o menor sentido na representação da população. Exato. O comandante Edgar joga aqui uma coisa muito boa, né? Para termos bons candidatos é necessário termos bons eleitores. Educação política passa na com certeza. Esse é um processo didático. Quando nós apresentamos um projeto de lei de iniciativa popular, ele tem um objetivo da lei específico, mas ele tem um fundo que é muito mais importante, que é exatamente mostrar para a população como foi no Ficha Limpa. Normalmente que se ouve é isso, o eleitor está cansado, já não aguenta mais, mas na hora que você tem uma coisa séria, ele se engaja, ele participa e ele quer alterações, ele quer mudança. Ele tem um pessimismo dessa situação que existe. Então, no projeto da Ficha Limpa, a população participou, foi lá, pressionou e conseguiu aprovar. Então, o objetivo é esse, que essa didática que acontece numa iniciativa popular, da população participar e ver que ela pode fazer mudanças, é exatamente isso, esse engajamento da sociedade, a conscientização do eleitor. No outro projeto que nós apresentamos, que é o da Lei 9840, que é a que caça o candidato que compra voto, que já caçou mais de 1000 parlamentares, prefeitos, governadores. O mote é assim: voto não tem preço, tem consequência. Então você tem que saber em quem você está votando, se preocupar com isso, porque ele tem uma consequência muito grande. Infelizmente ainda é uma prática muito comum. Então, essa discussão é exatamente isso, para conscientizar o eleitor da importância que ele tem nesse processo todo, que ele precisa estar ativo e participando. O Dr. Carlos está falando aqui que o PT paga marqueteiro por fora no exterior. Existe alguma coisa sobre o controle de contas dos partidos também incluído aí? Hoje como é que funciona na prática, né? Os partidos têm as suas contas, eles apresentam contas anualmente, tem um controle, a Justiça Eleitoral controla, e você tem um período eleitoral onde o candidato pode receber doações e aí depois ele vai prestar as contas, né? Só que é um processo complicado, porque o que se busca é a transparência nessas contas do candidato, para que o eleitor possa saber quem está doando. Né? Por exemplo, quando ele vai votar num projeto de lei como foi o Código Florestal, ele precisa saber, o candidato dele, quem foi que patrocinou. Se foram os ruralistas que não querem o código, se foram empresas que poluem o meio ambiente. Né? Então, o eleitor precisa saber. Só que isso ainda não está. Você normalmente vai saber depois que terminou a eleição. Então nós precisamos aprimorar essa transparência para que o eleitor possa saber em quem ele está votando e de quem ele está recebendo o dinheiro. Com financiamento público isso acabaria. Mas a questão
aonde o partido gasta esse dinheiro doado? Isso também há um controle? No processo eleitoral, na campanha eleitoral, o partido também pode doar ao candidato. E aí essa doação que o partido está dando, você não sabe de onde veio. Porque o partido recebe e ele não precisa. E ele vai declarar isso muito tempo depois. Então esse é um processo também pernicioso que precisa ser modificado. Né? A proposta nossa para isso é o financiamento público. Você acaba com essa participação. E aí o gasto, por exemplo, do marqueteiro, todos esses gastos vão ter que ser reduzidos, porque você não vai ter mais essa campanha predatória que tem hoje. Hoje, com o sistema onde nós temos, o candidato, o maior inimigo dele está dentro do próprio partido dele. Ele precisa derrotar a pessoa que está concorrendo com ele dentro do partido para ele ter mais votos. No sistema de lista fechada, todos têm que trabalhar para todos. O partido tem que trabalhar com uma lista, porque aí ele vai eleger aquele grupo, né, na ordem. Ontem a questão do coeficiente eleitoral, isso permaneceria? Permanece. O coeficiente continua, você precisa ter uma forma de contar esses votos, né? E hoje o sistema é esse: você soma o número de cadeiras pelo número de votos e você faz o coeficiente eleitoral. Isso permanece, você tem que ter uma forma da eleição. E tudo isso é uma discussão e precisa se compreender, é um negócio complexo, não é uma coisa simples. Mas você reduz essa questão do marqueteiro, não tem sentido. Hoje o candidato é vendido como produto. Exato. E como produto, o marqueteiro cobra como se estivesse fazendo uma campanha para uma empresa. O Rextan, que ele fala aqui, justamente que a gente comentou sobre a questão de limitar mandatos, ele fala que limitar mandatos não vai contra o princípio da democracia. Se por um lado evitaria a reeleição de maus políticos, evitaria também a reeleição de excelentes políticos. Não deveria ser deixado na mão do povo reeleger ou não por tempo determinado? Essa é uma discussão interessante, né? Porque é isso que tem que ser decidido. A população precisa decidir. Então convoca um plebiscito e pergunta para a população o que ela pensa. Isso é democrático, tá certo? Então esse é um debate interessante. Ao mesmo tempo, é aquilo, não é uma profissão. Quer dizer, a pessoa vai ficar lá a vida inteira. O Suplicy é um ótimo representante. Ele vai ficar 3 mandatos, são 24 anos. Não tem sentido uma coisa dessa, né? E até porque... tem aposentadoria depois de 2 mandatos, tem gente que coleciona aposentadoria. Exatamente. E é democrático você não disponibilizar a vaga para outras pessoas participarem, né? Porque o sistema ele não permite que outras pessoas entrem. E também aquela coisa, você pode fazer os seus 2 mandatos normais que estão aqui. Depois você vai cuidar da sua vida pessoal e volta depois. Não, e pode dar consultoria, pode ajudar. Por exemplo, nós que estamos trabalhando... Como cidadão, até, teoricamente a ideia é o cidadão... Com esse trabalho, normalmente nós recebemos essa proposta. Você não quer ser candidato? Porque, né, a gente acaba tendo... É muito mais interessante aqui do outro lado, na sociedade civil. Nós jamais teríamos aprovado um projeto de lei como ficha limpa se fôssemos deputados. Né? Porque seria mais um projeto... Por outro lado, a sensação, a alegria de você conseguir ter um feito desse como cidadão é muito maior do que se você estivesse lá como representante com mandato. Bom, a gente tem aí as imagens de onde buscar esse abaixo-assinado que ainda está sendo coletadas essas assinaturas, então vale a pena pegar, imprimir, assinar, buscar com os amigos e tudo mais. Tá no ponto aí para mostrar? Aí é o formulário, né? Isso. Aí tem as explicações básicas, né? E tem também o formulário, que pode ser impresso, pode ser reproduzido, distribuído. Nós estamos começando e o trabalho é exatamente isso, promover essa discussão, promover esse debate para que a população conheça o que é a reforma política, possa contribuir, possa cobrar dos parlamentares. Porque... pelo ritmo, se esperava que esse ano conseguisse aprovar. Nós já estamos em agosto e estão prometendo entregar o mês que vem o relatório. Já não dá mais tempo de aprovar esse ano. Então nós vamos ficar de novo com essa discussão da reforma política sem conseguir aprová-la. Aí o formulário de assinaturas e a gente tem aí o endereço. Então eu vou colocar aqui no chat também para todo mundo. Isso. Aí todo mundo pode entrar. Barreto, e tem as informações aí. Do projeto, dos debates, das informações, artigos. Tem muita informação para quem quiser entrar nesse debate, contribuir. Ele é aberto exatamente para essa participação. Maravilha. Mena falando aqui, grande prazer em rever o Dr. Luciano. Ele está sempre aí participando, né?
A chatista falando aqui, ó, Renato, as coligações partidárias. Esse é outro onde ponto. As pequenas são cobiçadas pelos grandes partidos, tipo, corre muita grana para essas coligações. Isso. O que se discute é que hoje no país nós temos em torno de 30 partidos e alguns querem reduzir o número. Aí você vai cercear a possibilidade de participação. É antidemocrático. Então os partidos têm direito de participar. Agora, na proposta, nós acabaríamos com as coligações. Não tem mais coligação, porque a coligação é exatamente isso. Então um partido pequeno, ele se coliga com um partido grande. Ele tem lá, nós teríamos, por exemplo, 50 vagas. Vai ser a eleição para vereador, nós vamos ter 52 vagas. Aí ele entra com um candidato e as outras 51 vagas ele disponibiliza para os candidatos do outro partido. Com isso ele recebe dinheiro, ele cede o tempo de televisão, né? Então essa barganha que precisa acabar. Então o partido vai individualmente. E acaba com o problema que estava tendo agora de, se você vota em um e elege o outro. O suplente da coligação, é do partido, acaba com isso. Você acabaria com a coligação. Existe uma outra proposta, que são as confederações partidárias, e aí seriam agregar partidos com um compromisso durante um período. Então essa discussão também está sendo feita, e a proposta, parece que há consenso, é acabar com as coligações. Quem não quer acabar são os partidos pequenos, porque se beneficiam dela. Então essa é uma discussão também que está colocada e é importante. Até porque você não precisa ser coligado. Se você tem a mesma proposta, luta junto. Exatamente. Porque o povo, ao invés de fazer voto de protesto, de merda, votando no Romário, Tiririca, não vota no PSOL, PSTU da vida. É verdade. Não é para protestar? É verdade, porque é muito simples, né? Mas isso faz parte da história, né? Os cacarecos da vida, eles sempre existiram. E a população acaba embarcando nessas questões. O Tiririca, ele não é um candidato ao acaso. O Tiririca é um candidato construído. O partido dele, com os problemas que tinha do mensalão, essa situação toda, não queria ter o alvo dessa discussão na eleição. Então o que fez? Escolheu o Tiririca, tinha marqueteiro, tinha dinheiro, tinha horário da televisão, e ele foi usado para ser o testa de ferro, né? O laranja do partido para puxar outros candidatos também. Então não é uma coisa assim ao acaso. E isso a população tem que ter, essa percepção. Não adianta votar num candidato desse. Quando vem esse tipo de tema, eu falo assim, gente, mas o Tiririca, no meu entender, não é voto de protesto. Voto de protesto se tinha quando a gente tinha a cédula. Que daí você anotava o que você quiser. Você votava no carneirinho. Mas hoje, como você não pode, acaba sendo canalizado para esses candidatos folclóricos. Então, mas eu acho que o voto de protesto hoje deveria ser nulo ou branco. Mas que também não contribui. O ideal é você escolher. Mas o ideal é exatamente essa proposta que foi feita aí. Escolher qual é um partido sério. Incentivar essas pessoas que estão tentando fazer alguma coisa diferente, né? E nessa participação. Então acho que isso é bem produtivo, bem interessante. De La Rigueira também entrando aqui. Boa tarde, De La Rigueira. Não adianta a gente conhecer a caligrafia, como a gente falou com o Neto aqui. Não tem tá. Bom. Prazer em revê-los, ainda aqui rapidamente. Uma audiência complicada me espera, o Mena Barreto falando. Mena, um grande abraço. Boa sorte na audiência. Deixa eu ver aqui. O que ele acha dos horários gratuitos de TV e no rádio? O chatista está perguntando. Que a gente já falou, né? Que não é exatamente gratuito. É um horário que é pago, né? Quem paga somos nós. É gratuito para quem usa. Eu acho que essa divulgação é interessante. O problema é que ele é mal usado. Por exemplo, esse ano não é ano de eleição, então você tem um horário partidário. Então o partido tem que ir lá e falar do seu programa, suas propostas. Como é que ele usa isso? Ele vai lá e começa a mostrar um candidato que vai ser o candidato do ano que vem, dizendo que ele fez isso, que ele fez aquilo, enaltecendo a figura de alguma pessoa que vai ser possivelmente o candidato no ano seguinte. Aí os partidos podem entrar com representação, ele perde horário, essa discussão toda. Então é mal utilizado, ele precisa ir lá e provocar essas discussões. Por que não vai lá e não faz o debate da reforma política nesse horário eleitoral? Vai lá e mostra, olha, os problemas são esses, precisamos fazer isso. É isso que deveria ser utilizado. O partido tem essa obrigação também de debater com a população, com a sociedade, quais são os problemas da sociedade. A própria oposição utiliza mal, porque eles ficam usando para fazer o ataque ao governo. Então tem que ser uma coisa muito mais didática, muito mais construtiva, do que simplesmente ir lá e ficar trabalhando a eleição.
Há muito tempo eu vejo oposição no Brasil em geral, independente dessa de agora ou a de antes, né? A oposição trabalhando pessoalmente, não trabalha realmente com uma oposição de uma democracia que deveria trabalhar pelo povo, aprovando ou não determinadas leis ou feitos segundo o seu preceito e fiscalizando, né, o governo, que na verdade a oposição deveria fazer isso, fiscalizar os atos do governo, assim como o povo também deveria fazer isso. Para ser office boy tem que ter diploma, para ser político não. Não há alguma coisa de errada nisso? Afinal, os políticos têm em suas mãos o poder de mexer com a vida privada de cada cidadão e decidir os caminhos da nação. Não é uma irresponsabilidade deixar isso nas mãos de estúpidos? Olha, essa é uma questão delicada, porque é o seguinte, nós temos hoje 24 milhões de analfabetos, né? Então, a hora que o país, através da sua política de educação, conseguir erradicar o analfabetismo, todo mundo tiver oportunidade de estudar e todo mundo tiver conhecimento suficiente, aí você pode fazer uma cobrança. A Suécia provavelmente pode fazer isso, né? Os países do primeiro mundo podem fazer isso. Nós ainda não estamos nessa condição de dizer, olha, a pessoa não pode participar porque não tem formação. Então, é uma incongruência, né? É antidemocrático. Mas, realmente, preparo tem que ter. Né? Tem que ser preparado. Até a questão da educação política, né? Que é algo que não se tem no Brasil. Nosso povo está preocupado com os votos dos candidatos na roça do programa Fazenda. Complicado. Isso é muito interessante, porque você faz um Big Brother, você faz a Fazenda, e a população vai lá e paga para votar. Né? E participam milhões. E aí você faz um projeto de lei de iniciativa popular e você passa 1 ano e meio para coletar 1.600.000 assinaturas. Então, é lógico, isso faz parte. E até a dificuldade que você mesmo falou de não poder usar a internet para coletar essas assinaturas. Exatamente. Então, nós temos que avançar nesses processos para a população estar mais ligada a essas questões, participar efetivamente, fazer as suas cobranças, acompanhar, porque você vai lá e vota e você tem que acompanhar em quem você votou. Facilitar o engajamento político. Lógico, cobrar, ligar, é isso que nós fizemos no Ficha Limpa, foi isso. Os deputados, por que eles votaram? Eles recebiam 20 mil mensagens por mês, por dia. Eles chegavam e falavam, não aguento mais, minha caixa está lotada, eu não aguento mais o assunto. Né? A pressão era muito forte. Então é exatamente isso. Precisa cobrar, precisa pressionar para que eles possam tomar as atitudes que a população exige e quer que faça. Perfeito. Bom, a gente tem mais questões aqui, mas a gente vai antes para um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta com mais ao TV Debate. Voltando com mais ao TV Debate e continuando aqui no tema, a Ana entrou aqui, ela falou aqui uma coisa que é complicado realmente, sobre a questão da educação, né? O país sem uma boa educação esperam o quê? E ela fala aqui, aqui no Brasil jamais vai acontecer a questão da educação e de poder cobrar do político uma educação melhor, até porque o povo já tem. Ela fala aqui que o poder prefere os analfabetos. Infelizmente é o que parece, né? É a realidade. É melhor dar cesta básica do que você dar a autonomia para a população para que ela possa decidir por si própria o que ela vai comprar e tudo mais. Agora, isso faz parte de todo esse processo. A gente tem que... A construção de um país melhor passa pela reforma política, por você ter uma participação direta, né? Vamos diluir esse poder que a classe política tem de decidir tudo que a gente quer. Vamos participar e dizer, não, nós queremos que invista mais na educação. Isso faz parte. A democracia participativa é isso, são conselho de saúde, conselho de educação que vai lá discutir e tentar mudar essa situação. Perfeito. Rex Tank falando aqui, se a reforma política é mais prioritária do que a fiscal,
e a do judiciário? O que se diz, e eu concordo, é que a reforma política é a mãe das reformas. Nós precisamos mudar o processo de fazer as coisas, porque aí você consegue fazer as outras mudanças que também são importantes. A reforma... Com uma participação do povo maior. Exatamente, reforma tributária, previdenciária, todas essas outras questões que também dependem dessa participação da população. Se nós tivermos uma forma mais democrática, nós conseguiremos fazer mais reformas. E sobre a educação, Della Higuera fala aqui: e assim continuamos como gado do Zé Ramalho. Eles se colocam perante a opinião pública como se estivessem fazendo um grande favor à população, aprovando uma matéria ou solicitando uma emenda ao Executivo, se esquecendo de que o Mister nada mais é do que a obrigação, Mister, acho que é mistério, de quem quer participar da vida pública com honestidade, pobre povo brasileiro. É complicado, é aquela coisa também que eu falo, o brasileiro não tem a coisa de cobrar, ele não lembra nem quem votou, isso também é um erro. Né? Então, essa conscientização do voto, a importância que tem o voto, a importância que tem você escolher bons representantes e participar. Não adianta assinar o cheque em branco, você tem que estar lá e participar. Assistir, são poucas pessoas que vão assistir a sessão da Câmara dos Vereadores, que é próximo, a Assembleia Legislativa na capital, que é próximo. Então é isso, é ir lá assistir, debater. E é que nós criamos nessa rede, você tem grupos que fazem exatamente isso, é fiscalizar o poder público, fiscalizar o executivo, fiscalizar o legislativo, e mais do que isso que nós estamos aprofundando esse debate, que ele falou da reforma do judiciário, é fiscalizar o judiciário também é impermeável. Lógico. Né? No legislativo nós conseguimos ir, assistir às sessões, cobrar. No executivo, a gente consegue fazer também esse trabalho. No judiciário, não. O judiciário está muito distante da população. Então, nós precisamos adentrar nessa discussão, nesse debate, fazer essa mudança e conseguir adentrar no judiciário para que ele também seja transparente. É aquela coisa também. É muito dito sempre, eu acho que assim, uma coisa quando se repete muitas vezes acaba virando verdade, né? A política é chato. Política é chato. E daí falta interesse da pessoa também de ir, por exemplo, frequentar uma sessão. Vou lá, aqueles caras falando, não. Eu já penso diferente. Para mim a política é fascinante, porque é através da política que você faz as transformações. É o ditado que diz, quem não gosta da política é governado por quem gosta. Exato. Né? Então os poucos que gostam são os que governam. E faz parte do texto, né? Ser cidadão. É justamente também isso, é cobrar. Ser cidadão dá não trabalho, simplesmente... dá trabalho, você gasta o seu tempo, né? Mas se nós não fizermos, alguém vai fazer. Outra coisa que a gente às vezes debate aqui também é a questão da obrigatoriedade de voto. Eu particularmente sou a favor de obrigatoriedade, porque eu acho que é um dever dentro de uma essa é outra discussão que está também na plataforma. Eu particularmente eu sou favorável ao voto facultativo, que é uma faculdade que o eleitor tem. Na verdade, eu não dou muita importância para isso, porque o voto, na verdade, ele não é obrigatório. Você é obrigado a ter o título de eleitor, você é obrigado a ter inscrição eleitoral. No dia da eleição, você pode ir para a praia, você pode justificar o seu voto na praia. 30 dias depois da eleição, você pode ir lá com atestado médico e dizer, olha, eu não justifico o meu voto porque eu não estava bem de saúde. Ou você pode pagar aquela multa irrisória que é R$3. Tá certo? Então você não é obrigado a votar, você é obrigado a ser inscrito na sua zona eleitoral para você ter o título de eleitor, você não é obrigado a votar. Então essa importância não existe. O que precisa ter é a consciência, o eleitor se vai votar, ele precisa votar conscientemente. Escolher bem, não votar nos cacarecos da vida. O Della Higuera falando aqui com o Rex Tanque sobre a questão do judiciário, fiscal e tudo mais, fala que as três deveriam ter andamento de matéria simultânea, segundo o Della Higuera, as três reformas. Mas aí eu acho que o debate é muito difícil você conseguir. A reforma política já é ampla. É muito difícil o Congresso, ele tem as suas questões. Primeiro você tem os problemas que são os imediatos, né? As questões do dia a dia, e o Executivo é quem mais aprova as leis no Congresso. Deveria ser o contrário, né? O Legislativo é quem deveria estar criando as leis. Então você tem esse conflito de interesses, você tem as disputas e aí os temas que são colocados. Então imagina você conseguir, dentro do Congresso, debater 3 reformas. É humanamente impossível. Então você tem que priorizar, não tem jeito.
O Dr. Carlos fala que eu nunca vejo ninguém propondo reduzir excesso de parlamentares nordestinos instituídos pela ditadura. Tais elementos são os mesmos que sustentaram os militares e foram as bases aliadas de todos os governos. Essa é uma questão, tirando esse peso de que se é nordestino, né, porque aí é uma coisa que a própria Constituição determina, a Constituição de 88, ela determina como é que é essa distribuição. Você tem um mínimo, São Paulo é prejudicado, alguns estados são prejudicados porque tem um teto, né? São Paulo tem um limite de 70 deputados, e essa é uma discussão também que está posta. A representação, ela tem que ser um homem e um voto, então essa proporção tem que ser mantida, né? Nós acabamos perdendo essa proporção, porque estado como São Paulo, ele acaba tendo um número limitado, tem menos deputados do que poderia ter dentro da sua população, né, dentro do estado. Mas essa é uma discussão que está posta também e tem que ser debatida dentro do Congresso, e a população tem a oportunidade de ir lá e dizer como é que quer que essa distribuição seja feita. Você pode reduzir o número de parlamentares, não só nessa situação. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral reduziu o número de vereadores em muitas cidades. E tem algumas cidades, eu estava vendo, se não me engano, é o Guarujá ou Ilhabela, que eu recebi um e-mail dizendo, Ilhabela, que eles podem ter um número maior, então vai ter uma discussão se na próxima eleição vai ter um número maior de vereadores. Então essa é uma discussão que a população de cada cidade, nas eleições municipais e do estado e da nação, precisam fazer sobre o número de parlamentares. Um outro debate que nós colocamos é a eliminação do suplente de senador, que é um problema sério também. Você tem um senador que é eleito pelo povo, e aí ele assume um cargo, como é o que está acontecendo hoje, né? Você tem senador que é ministro, e aí quem assume é um suplente que não teve nenhum voto, não foi eleito pela população. Então eliminar o suplente, quem é eleito é aquele que recebeu os votos. Então é ele que, se ele sair, vai o segundo que for mais votado. Esse é o critério que tem que ser. Senão o que acaba acontecendo é, por exemplo, o Antônio Carlos Magalhães era o irmão, que era o suplente, o Jader Barbalho era o pai, que era suplente, e aí fica uma coisa de família, né? Da casta, né? Você só coloca ali as pessoas que você tem interesse, como é o caso agora. Nós vamos ter eleição para prefeito e vereador. O prefeito coloca o filho, a mulher como vice, né? Se ele é cassado, quem assume é a mulher. Então essas questões a população tem que estar atenta e direto ou indiretamente evitar, acaba sendo um nepotismo. Exatamente, evitar que isso aconteça. O Rex Tank fala aqui que ninguém se submeteria a uma operação com um médico analfabeto, mas somos obrigados a colocar o nosso futuro e dos nossos filhos na mão de analfabetos, funcionais ou não. E o De La Higuera fala que o que não pode é um analfabeto, funcional ou não, elaborar ou aprovar leis que nos regem. Essa é uma discussão delicada. Questão que a gente já comentou, né? Eu acho que nós precisamos, até porque você tem autodidatas, né? Você tem pessoas que não estudaram, e na história toda mostra isso. Pessoas que eram brilhantes e que não tiveram oportunidade de estudar, e se eram pessoas inteligentes e pessoas que podiam fazer muita coisa. Para isso você tem os assessores, você tem uma estrutura. Lógico. E limitando o poder, entre aspas, que o político tem, que até está constando aqui. O ideal é sanar essa questão da educação. Isso é primordial. Nós precisamos resolver o problema da educação. A população precisa estudar, precisam acabar com o analfabetismo. Isso é o primordial. Eu acho que fazer exatamente isso. O De La Higuera fala sobre a feitura de leis. Ele fala aqui que não deveriam ser feitas deveriam ser feitas por operadores da justiça e por mais ninguém. Algo também questionável. Cada um tem a sua função, né? O legislativo cria as leis, o executivo executa as leis e o judiciário fiscaliza as leis para que elas sejam cumpridas. E até a constitucionalidade que está criada. Lógico. Né? Então, essa é a tripartição dos poderes. A própria ficha limpa, que foi Imagina se o juiz vai criar uma lei que ele mesmo vai aplicar. Também aí ocorreria essa incongruência que a tripartição dos poderes busca evitar, né? O Rex Tank aqui fala que fala da personagem da Débora Seco, é uma ex-BBB e acaba sendo deputada federal ou vereadora.
coisa que acontece na realidade. Mas é aquilo que já foi falado antes, é a consciência do eleitor. É o eleitor quem tem que escolher. Exato, Então ele tem que escolher. Não é porque a pessoa apareceu no Big Brother que ele vai e tem que ter ser um representante. Com essa coisa de voto de protesto. Exatamente, porque ele acaba colocando no parlamento pessoas que não são representantes ideais, não vão melhorar a situação, quer dizer, só piora, né? Esse voto sem responsabilidade, ele só piora a situação, nunca vai melhorar. Hextang lembrando aqui da música Perto do Fogo do Cazuza, cantada pela Rita Lee, que fala: o Brasil é um país engraçado, aqui os trombadinhas crescem e viram políticos. A Dela Higueira falando aqui, é por isso que o voto não deveria ser obrigatório, concordando com o senhor. E o Hextang fala aqui, existe também a música do Belchior, Populus, meu cão, escravo diferente, que trabalha e de presente tem migalhas pelo chão. Não conheço essa música, Rex. Mas essa é a importância do cidadão, que o trabalho é exatamente isso, né? É mostrar que quem detém o poder é o povo, né? A Constituição, aliás, diz isso, né? O povo é quem detém o poder. E os representantes estão lá para fazer aquilo que nós queremos que eles façam. Agora, isso só vai acontecer se nós participarmos, se nós cobrarmos, se nós exigirmos. E esse é o trabalho, é a conscientização. É você apresentar projeto de lei, fiscalizar, acompanhar, cobrar. Isso tudo é uma coisa trabalhosa, requer dedicação, boa vontade. E esse é o desafio que a população, que a sociedade tem. Nós estamos vivendo hoje um momento crítico, que é esse problema de corrupção. É um problema sério. Ano que vem nós vamos ter a conferência de combate à corrupção e nós estamos organizando isso nos municípios, nos estados, para ter a conferência ano que vem. Alguma coisa precisa ser feita, não dá para ficar assistindo. Exato. Né? O movimento de combate à corrupção eleitoral fez a lei que caça o candidato que compra voto e tem caçado candidatos. A lei da ficha limpa para impedir exatamente que esses trombadinhas possam assumir. Você tem obstáculos, você tem dificuldades. Lógico, a implantação de um processo saneador desse é complicado. Tem poderes aí sendo contrariados, então é uma luta. E a população precisa estar engajada diuturnamente para conseguir vencer isso. Então esse é o processo todo que a gente tem que construir. Demora tempo, não é uma coisa que acontece do dia para a noite. O Dr. Carlos fala que o senador biônico vai acabar? Então, o senador biônico era aquela coisa que acontecia no período da ditadura, em que o senador era nomeado, né? E na verdade é isso que acontece hoje quando você tem aquele que é eleito como suplente e acaba assumindo. Então é isso que nós estamos propondo, que seja mudado, acabar com a figura do suplente de senador. Isso tem uma discussão no Congresso também. E nós precisamos lá e dizer o que a gente quer que faça. E o Rex pergunta aqui, pela reforma, o Sarney não poderia se eleger pelo Amapá, por exemplo? Essa é outra discussão interessante, que é a questão do domicílio eleitoral. Hoje o domicílio eleitoral, ele não é só o lugar em que você vive. Se você tem um negócio em outro estado, em outro município, isso acontece muito nas cidades, né? Tem muita gente tem prefeito sendo caçado por causa disso. Cumpriu 2 mandatos numa cidade e foi para outra. Mudou para outra e pegou mais um. Então, o domicílio eleitoral hoje ele é muito vago, muito amplo. Lógico que você não pode cercear a pessoa, né? Ele tem o direito de ir e vir, isso é constitucional. Mas também não dá para virar. Se eleger, pode ir e vir, mas não dá para virar essa farra que ele fica 2 mandatos numa cidade, muda para a cidade vizinha, aí fica 2, aí depois volta. Quer dizer, e isso é você abrir a participação. Será que na cidade não tem outras pessoas que têm capacidade de ir lá representar a cidade efetivamente? Então, realmente essa é uma discussão também interessante que precisa ser debatida. O Delagueira fala aqui, domicílio eleitoral, meu caro. Aí a legislação eleitoral dá margem a esse tipo de falcatrua. E o Dr. Carlos falando que deveriam eliminar os vices. Não sei se é eliminação, mas é um controle melhor de quem é um vice. Escolha do vice, né? Você tem que ter o vice, porque o vice está lá exatamente para gente uma eleição para o político e para o vice, não? Isso foi um dos grandes problemas que nós tivemos na eleição do Jânio, que elegeu como vice o Goulart, né? Depois o Jânio renunciou e assumiu o vice, quer dizer, eram pessoas completamente opostas, né?
E aí criou aquele conflito que foi... Mas às vezes não é uma questão até mais democrática, você ter alguém para fiscalizar, talvez a atuação do... Essa é uma questão também delicada. Eu não teria problema nenhum, eu também acho que seria interessante. Mas há uma resistência muito grande exatamente por conta desse episódio que aconteceu no passado, que você tinha pessoas extremamente opostas, que foram eleitas e não existia convivência, né? Eu passei especificamente por isso no meu condomínio, onde tinham lá 2 candidatos, um ganhou e o outro perdeu, e eu sugeri que os dois compusessem, fosse o síndico e subsíndico. Infelizmente não funcionou, deu uma guerra, foram 2 anos de guerra e não conseguimos fazer essa pacificação. O doutor Carlos fala aqui do Bolsonaro, um analfabeto da pior espécie, sem sentido de humanidade. O pior de tudo é que não é analfabeto, né? Isso que é o pior, porque se fosse analfabeto, não tem conhecimento, mas é exatamente o contrário, é uma pessoa que tem lá sua representação, mas eu acho que ele faz um tipo, na verdade, eu acho que ele faz um tipo para ganhar a mídia, para poder ser eleito e acaba se reelegendo, né? Acho que se a imprensa desse menos importância para pessoas como ele, nós estaríamos mais tranquilos. E o De La Higuera fala que o Sarney se tornou elegível no Amapá porque comprou um latifúndio no estado. Mas a população o elegeu. Exato. Né? Então é isso que nós falamos da conscientização política. Ele vai para um estado, que é um estado que ele não tem nada a ver, fica lá, se candidata, usa o poder econômico para participar, né, nos votos e tudo, e a população vota. Então é isso que nós precisamos. Deveria ter um repúdio, eleger um candidato do Estado, e isso acaba acontecendo a distorção, porque você tem na representação, você tem os parlamentares que são deputados, proporcionalmente por cada Estado, e 3 senadores por Estado. Quando acontece isso, por exemplo, nós tivemos aqui em São Paulo elegeu o presidente do PPS, o Roberto Freire, que é do Pernambuco, como deputado federal. Nós já temos um limite de 70. E aí você tem menos 1, porque ele não é do estado de São Paulo, tem nada a ver com São Paulo. Quando o Enéas se elegeu deputado, que ele arrastou mais 4 deputados, 3 não eram de São Paulo. Um era do Rio, um de Minas e um de Brasília. E aí a nossa representação fica ainda mais prejudicada. Já tem a questão do teto e ainda tem essas distorções. Então, essas distorções nós precisamos corrigir, e a população também tem um papel importante nisso. Não adianta jogar toda a culpa para o Congresso. O Congresso está lá porque a população elegeu. Esse sistema existe porque a população vai lá e referenda isso. Então, vamos dividir essa responsabilidade. Nós também somos responsáveis. Com certeza, com certeza. Bom, o tempo nosso já se foi, mas vale a pena aí a discussão sempre em vários outros meios desse assunto, que é muito amplo, né? A gente tocou aqui em alguns assuntos, mas na cartilha, no site mesmo, vocês vão encontrar todo o texto para poder se aprofundar mais e, espero eu, assinar, concordar ou não, mas dar aí o seu aval sobre a questão da reforma política. Vamos passar de novo só o slidezinho? Tem como? Tá. Passar aí rapidinho de novo, eu vou deixar aqui de novo o endereço no chat, de onde vocês podem encontrar aí o abaixo-assinado. Aí o formulário, na sequência aí o formulário, isso, e logo na sequência o endereço, onde está www.reformapolitica.org.br. Todas as informações aí dispostas nesse site, vale a pena, como cidadão, fazer essa pesquisa. Até se você não concordar, debata, mostra o que você acha correto ou não. E justamente a população tem que ajudar para que isso ocorra, né? Eu acho que o grande erro que tem no Congresso é que cada um tem uma reforma política, cada um quer fazer de um jeito. Eu aprendi nesses 10 anos de que eu não tenho uma posição fechada. Você aprende a cada dia e tem que prevalecer o que a maioria quiser. Só assim que isso vai acontecer. Isso é democracia. Lógico, e a população precisa aprender, participar e estar presente para dizer o que ela quer. E aí a maioria decide como é que deve ser feito. Maravilha. Bom, muito obrigado. Ok, estamos sempre à disposição. Muito obrigado a todo mundo aqui no chat. E na sequência, o Olé. Valeu, grande abraço. Foi.